Olá, estamos aqui para as nossas próximas aulas, as de números 16 e 17 do nosso curso de Física Matemática Avançada. Nós continuaremos a discutir alguns aspectos de teoria de distribuições, focando principalmente na aula de hoje em alguns aspectos de distribuições que agem em funções teste de várias variáveis reais nos complexos. Mas, para ser honesto, a gente vai estar vendo muitos casos de delta de Dirac, em particular, e não de distribuições quaisquer, agindo no R3, tá? Muito bem, vamos lá. Nós estamos numa grande seção de propriedades de distribuições. Eu vou fazer algumas observações antes de, efetivamente, a gente ir para esses casos que eu chamei, assim, informalmente, de distribuições no Rn, tá bom? Então, eu chamei isso aqui de observações diversas. Pode parecer que eu vou falar de detalhes irrelevantes, mas não é. São várias observações, digamos assim, um pouco desconexas da teoria principal de distribuições, mas que aparecem na prática. Por isso que eu fiz questão de colocá-las aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma observação inicial. Há vários casos especiais, digamos assim, que exigem cuidados na teoria de distribuições. Em particular, pessoal, não é possível, na teoria usual, dar um sentido adequado para delta de x quadrado. Ué, professor, você não passou as últimas aulas falando de delta de f de x? Sim, delta de f de x, quando a f de x tem raízes, onde a derivada dessa f de x lá dentro não se anula. Então, percebam, a derivada no sentido usual. Derivada no sentido usual de x ao quadrado é 2x. E 2x se anula em zero, que é a raiz do próprio x quadrado. Então, olhem só que curioso. Essa expressão não faz sentido. Ela não vai satisfazer propriedades de uma distribuição. Embora delta de x quadrado menos a quadrado seja uma distribuição bem definida para todo outro a diferente de zero. Ah, professor, não tem um processo limite aí para o a tendendo a zero? Você pode tentar fazer o limite não existe. Não faz sentido você ter uma distribuição delta de x quadrado. Isso não se encaixa no que nós discutimos antes, porque, repito, esta função aqui dentro não satisfaz as condições em que nós poderíamos fazer mudança de variável de uma delta de Dirac, delta de f de x. Não se encaixa. Olha só, outra expressão aparentemente muito simples, mas que não faz sentido, é essa aqui, ó. Na teoria normal é a teoria básica de distribuições, tá? Mesmo sendo matemática, no âmbito, né, do contexto do Loran Schwartz, certo? Não é possível definir um produto de distribuições. Não se sabe definir de uma forma tranquila, na teoria usual, o que é uma distribuição vezes outra nas mesmas variáveis. Tá certo? De modo que, por exemplo, também não faz sentido que alguém escreva uma expressão delta ao quadrado de x, que seria uma delta de x vezes uma delta de x. Isso não faz sentido, mas o problema não é só da delta. Não há uma definição operacional na teoria básica de uma distribuição vezes outra. Não confundam com uma importante operação que nós já vimos antes, que é produto de uma função C infinito, regular, uma função C infinito, vezes uma distribuição. Isso é bem definido. Agora, distribuição vezes distribuição não cabe na teoria usual. Por que eu falo de não caber na teoria usual? Porque existe uma generalização da teoria de funções generalizadas, que são as distribuições, chamada teoria de Colombo. Creio que é assim que se pronuncia, tá, pessoal? Existe uma teoria chamada teoria de Colombo. Ela está motivada, por exemplo, para a física, para você tentar dar sentido a algumas singularidades mais esquisitas do que o normal, tá certo? Por exemplo, tem alguns estudos em gravitação em que você precisa recorrer à teoria de Colombo. Se algum dia alguém tiver interesse, pode procurar. Eu devo colocar referências entre as leituras adicionais do curso também. Só que isso aqui é outra história. Dentro desse outro formalismo mais geral do que a matemática da teoria de distribuições normal, lá se tenta definir um produto de distribuições. Mas é muito complicado para ser de interesse geral num curso como esse nosso. Tá bom? Então, ó, não existe delta de x quadrado e não existe delta quadrado de x.
Não é possível dar sentido para essas duas operações, embora os motivos sejam distintos. Tá bom? Vamos lá. Operacionalmente, em outros cursos de física matemática ou em cursos de eletromagnetismo, vocês já devem ter se reparado com diversas representações da delta de Dirac em expressões integrais ou por séries infinitas divergentes, tá? Normalmente, essas representações, elas dependem de algo a mais do contexto onde você está trabalhando. Então, eu comento aqui que elas dependem da estrutura matemática do problema em questão. Por exemplo, quando você está trabalhando num espaço de funções que corresponde a um certo operador diferencial, numa certa equação diferencial, com certas condições de contorno, você tem autofunções especiais de operadores diferenciais naquele espaço. E aí, naquele contexto, você pode construir uma representação da delta envolvendo as autofunções do operador diferencial em questão. Tá? Então, não faz muito sentido eu, nesse momento, sair falando de diversas outras representações sem ter um contexto que justifique qual é a estrutura matemática adicional que eu vou falar. Então, ao longo do nosso curso, quando nós estudarmos funções de Green, por exemplo, vai haver esse contexto e aí, eventualmente, eu vou apresentar mais representações da delta de Dirac. Tá bom? Eu estou comentando aqui por completeza, mas nós não vamos discutir essas representações aqui. Uma outra sutileza, e que quase nenhum texto comenta bem, e nós temos uma indicação na página da disciplina de leitura adicional sobre isso, um daqueles artigos que está marcado como leitura adicional para a aula de hoje, é para atacar uma questão como essa aqui. Ó. Em alguns problemas de física, aparecem expressões, de certa forma, análogas a essa aqui. Olhem só o que eu escrevi. Tá? Pessoal, em geral, as nossas distribuições engolem funções teste. Quando elas são regulares, nós temos funções localmente integráveis que fazem o papel de núcleos de integração. Mas mesmo quando nossas distribuições são singulares, nós inventamos todo o folclore da função delta de Dirac para que nós mantivéssemos a representação integral. Ótimo. Mas como eu estava dizendo, em alguns problemas de física aparece algo do tipo: olha só qual é o meu domínio de integração, de A até B. Então, você vai imaginar que aqui, na reta real, o número B é maior do que A. Mas olha só onde está o infinito da nossa função delta, que não existe, que não é função nenhuma. Certo? Isso aqui gostaria de dizer que você tem uma filtragem no extremo de integração. E a gente sabe que um ponto isolado na nossa integral não deveria ter qualquer significado, deveria ser irrelevante. Só que, na prática, quando você tem uma situação como essa, muitas vezes é necessário ou conveniente adotar-se alguma convenção. E há problemas em física em que você diz que essa função delta filtra a função teste exatamente no ponto com a sua imagem, ou nós também podemos ter situações em que, por motivos físicos, nós podemos achar que seria conveniente pegar uma média aritmética dos limites laterais da sua função h vindo pela direita e pela esquerda. E isso pode dar um resultado diferente desse. Do jeito que eu estou falando aqui, vai ficar um pouco etéreo, porque, na verdade, eu deveria discutir cada um desses casos, mas é só um alerta, tá? Neste momento, é só um alerta. Se você tem, informalmente falando, tá? A sua singularidade, vamos chamar o infinito da delta de Dirac como uma singularidade. Numa condição crítica, que é a extremidade de um intervalo, esse crítico aqui eu também não estou definindo, é informal, tá? Cuidado, tá? Pode ser que você tenha que estabelecer convenções. Em qualquer caso, a convenção pode depender da física envolvida, como eu mencionei, e ela deve ser mantida constante em todo o cálculo que você fizer. Para isso não ficar completamente no ar, em uma aula futura, nós vamos ver um exemplo quando nós discutirmos novamente aquela distribuição chamada valor principal de Cauchy. Pessoal, o valor principal de Cauchy é definido como uma integral de um integrando que tem uma parte regular dividida por uma parte que tem zeros. Isso, numa integração complexa, vai ser como se você tivesse um caminho de integração com uma singularidade no caminho. Nós temos técnicas, mas a gente vai ver que, dependendo de como a gente contorna essa singularidade,
e tipicamente será um polo de ordem 1, nós poderemos ter resultados diferentes. Então, quando a gente vai discutindo isso, depois de nós revermos integrações complexas no contexto de transformada de Fourier, eu vou resolver um problema como esse, que ilustra que pode haver diferentes escolhas, diferentes convenções, que isso pode dar diferentes resultados, e que a sua escolha vai depender da física e não da matemática. Tá bom? Um pouco etéreo, aguardem a aula em que isso vai acontecer. Tá bom? Vamos agora ao tema principal da aula de hoje. De qualquer forma, eu queria deixar um aviso ali para vocês, tá? Cuidado quando o pico da sua delta de Dirac estiver no extremo, numa fronteira de intervalo de integração. Na prática, isso aparece na física. Muito bem, vamos discutir agora distribuições no RN. Pessoal, o que eu quero dizer com distribuições no RN? Por favor, né, sempre tenhamos claro, muitas vezes a gente escreve delta de x, mas a gente sabe que a delta não depende de x. Ela engole funções teste, né? Mas quando a gente vai fingir que ela é uma função localmente integrável, a gente usa esse tipo de notação. Pois bem, nós vamos definir aqui, de uma forma trivial, a delta de Dirac em 3 dimensões. A delta de Dirac em 3 dimensões. Nessa notação, como se ela fosse uma função, ao invés de ser uma função apenas de x, vai ser uma função de x, y, z, ou de um vetor posição. Então, a gente vai designar isso aqui por um delta 3 de R, ou às vezes até um delta de R, porque às vezes o contexto deixa claro qual é a dimensionalidade em que você está trabalhando. Então, às vezes você pode até omitir isso aqui, tá bom? Então, se não houver possibilidade de confusão, pode ser que a gente escreva assim. Mas a definição essencial da delta de Dirac em 3 dimensões, na verdade, ela é uma distribuição singular que engole funções teste definidas do R3 nos complexos, retornando para nós o escalar complexo, que é a imagem da função teste na origem. Ó, analogia com a delta de Dirac simples na reta. Delta tridimensional numa função teste de 3 variáveis me dá a imagem da função teste H na origem. É isso. Tá? Então, notem que aqui nós temos até uma outra notação, né? Sem colocar variável espacial aqui dentro. Esse, na verdade, é o conceito mais, digamos assim, puro. Porque, efetivamente, as nossas distribuições engolem funções teste. Só que a gente sempre usa essas notações nessa nossa oscilação entre teoria abstrata e prática. Então, qual que é a ideia? O significado simbólico da gente trabalhar com uma delta de Dirac tridimensional com uma integral é que se nós estivermos num certo volume do R3, uma certa região de integração, que eu chamo aqui de ômega, a ação da delta de Dirac tridimensional sobre uma função teste será uma integral de volume, que vai nos retornar a imagem da função teste na origem, se, perdoem-me a liberdade aqui de como eu estou indicando, tá? Mas se a origem estiver dentro do volume de integração. E será zero se a origem estiver fora do volume de integração. Notem que eu escrevi uma delta Dirac, digamos assim, com a massa probabilística, ou com a carga elétrica pontual completamente concentrada na origem. Tá bom? Uma analogia direta do que a gente faz em uma dimensão. Tá? Aqui na notação mais abstrata, aqui numa notação mais próxima da física. Tá bom? E aí, algo que a gente faz em física o tempo todo, e tem uma explicação, é nós escrevemos algo assim. Ah, minha delta de Dirac em 3 dimensões é delta x vezes delta y vezes delta z. Os livros de física escrevem isso e vamos embora, vamos fazer conta. Só que eu acabei de falar para vocês que não existe produto de distribuições. Então, o que diabos é isso aqui? Pessoal, cuidado. Aqui vocês estão vendo o produto de 3 imagens, de 3 escalares. Eu estou dizendo que eu tenho uma distribuição cujo efeito... Bom, a gente até evita falar isso, né? Isso aqui só faz sentido integrado, tá, gente? A integral disso aqui vezes uma função teste, que é uma expressão simbólica para isso aqui, tem o mesmo efeito que uma integral deste núcleo de integração vezes uma função teste no R3, tá? Só que a gente olha isso aqui e a gente acha que isso é um produto de distribuições. Não é.
tá bom? Peço licença um instante, eu ouvi um clique, talvez haja um aviso de algum problema na aula, tá? Só um segundo, deixa eu retornar para a tela. Ah, ok, houve uma intervenção, mas eu peço que as perguntas fiquem reservadas para o final, se possível, tá bom? Sem problema. Já vamos voltar. Vamos ver o que poderia significar esse produto. O que eu enfatizo não é um produto de distribuições, tá bom? Isso não é um produto de distribuições. E repara, a gente só pode interpretar isso aqui, né, como um símbolo para uma integral vezes uma função teste. Então, a integral desse lado esquerdo será a integral desse lado direito. Vejamos. Pessoal, nós temos um conceito fundamental em matemática que é o produto tensorial de duas funções, ou produto direto. Então, vamos começar bem simples. Imagina que a gente tem duas funções de várias variáveis reais, gerando escalares. Vamos imaginar que sejam complexos aqui, por completeza. Essas minhas duas funções, ó, uma pode ter como domínio RP e o outro RN. Não exijo nada, não falo de continuidade, diferenciabilidade, não falo nada. Só que eu defino, a partir delas duas, uma nova função de várias variáveis reais nos complexos, só que o domínio dessa nova função será RP mais N, embora eu tenha deixado aqui o produto cartesiano dos dois domínios explícito, tá bom? Mas RP mais N. Olha só o que a gente faz aqui. Para quem já estudou tensores como funções multilineares, vocês vão reconhecer imediatamente o que acontece aqui. Olha só o que a gente faz. Nós estamos definindo aqui uma nova função que gera complexos a partir de pontos no RP mais N. Ora, esse é um ponto no RP mais N, ele vai ter, em termos de componentes, ó, um Z1, Z2, Z3, ZP, até ZP mais 1, ZP mais 2, até ZP mais N. São as coordenadas do ponto Z desta função. O que a gente faz? A construção do produto tensorial pegue as primeiras P entradas e vamos interpretá-las como sendo as entradas de um vetor no RP. E eu vou chamar esse vetor, esse ponto, perdão, de X. Tudo bem? Então, X é um ponto no RP. Ele tem P coordenadas. Pessoal, X1 é o Z1. X2 é o Z2. E assim por diante, XP é o ZP. Agora, notem as coordenadas remanescentes de Z, da nossa nova função. Nós temos 1, 2, 3, N entradas aqui. Nós vamos dizer que essas N entradas finais do nosso argumento do produto tensorial serão identificadas como as N entradas de um ponto no Rn, que eu vou designar por Y. Então, a primeira entrada aqui é ZP mais 1. A segunda é ZP mais 2. E assim por diante, até a enésima entrada do meu ponto Y. Tá bom? Pessoal, com essa notação, ao invés de eu escrever Z, eu posso escrever um par de pontos XY. Por isso que eu tinha dito aqui, ó, que eu queria representar a entrada do meu produto tensorial como o produto cartesiano dos dois domínios originais, para ficar bem clara essa separação do meu ponto Z de entrada em dois outros pontos. Tudo bem? Com quantidades diferentes de coordenadas. Só que aí, aqui vem a definição. Talvez eu devesse ter colocado aqui um símbolo de definição. Eu defino essa nova função da seguinte forma. Pega o ponto x do RP e joga ele na função f. Pega o ponto y do Rn e joga ele na função g. Isso aqui gera um escalar. Isso aqui também. Produto de escalares complexos é um escalar complexo. Então, essa é a regra com que eu defino o meu produto tensorial de duas funções. Notem, pessoal, que esse produto tensorial claramente não será comutativo, porque uma das minhas funções pega as primeiras coordenadas e a outra pega as coordenadas finais, certo? E não, essas coordenadas, em princípio, são arbitrárias. Então,
É um produto não comutativo. Beleza? Ótimo. Agora vamos ver o que pode ser, o que poderia ser um produto tensorial de distribuições. Como que nós trabalharemos? Trabalharemos, como sempre, imaginando o que aconteceria com funções localmente integráveis. Então, agora, f e g não serão quaisquer, serão funções localmente integráveis. Então, cada uma delas pode induzir uma distribuição regular e o produto delas também é local... Não, perdão. O produto delas não necessariamente é localmente integrável. Perdoe-me, mas cada uma delas individualmente é. Então, olha só. Então, agora, se eu tiver uma função teste que gera escalares complexos, mas tem como domínio reais de P mais N, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou usar o produto tensorial de F e G para eu construir a seguinte representação integral. Integro nas variáveis x e y, ambas são multidimensionais. O produto tensorial de F por G, cuja imagem para um ponto xy é f de x vezes g de y, vezes uma função teste. O que nós podemos fazer? Podemos realizar inicialmente a integral em y, deixando tudo que depende de x aqui aguardando. Pessoal, pegamos uma função teste, a multiplicamos por uma função localmente integrável e integramos. Tá? Pessoal, isso aqui em geral, seria um escalar se fosse uma função teste apenas de y. Mas essa dependência em x paramétrica faz com que o resultado deste termo entre colchetes não seja um escalar, mas seja uma função de x. O que é fantástico é que essa função de x que sobra aqui, desse termo entre colchetes, ela é uma função teste. Porque o fato dessa função h aqui, original, ter suporte compacto, certo? Quer dizer que nas duas direções, né? Na direção x do RP, na direção y do RN, permitam-me falar direções assim, ela se anula eventualmente. Então, esse resultado aqui, mesmo dependendo de x, eu sei que ele se anula para x muito grande, certo? Então, o resultado deixa de ser escalar e passa a ser uma função pela dependência paramétrica em x, mas mais do que uma função, ela é uma função sem infinito e de suporte compacto. Ela é uma função teste. Se ela é uma função teste, multiplicada por uma função localmente integrável agora em x, isso vai gerar um escalar. Nós teríamos uma outra distribuição regular induzida aqui. Então, olha só como que a gente escreve isso. A ação dessa função localmente integrável, mas permitam-me falar, distribuição f sobre essa função teste é isso aqui, ó. A primeira ação, que foi de g sobre h, normalmente isso daria um escalar, mas isso vai me dar uma função teste no RP. É isso que eu escrevo aqui em rosa, ó. A caneta aqui não pegou muito bem, mas isso aqui pertence ao espaço das funções teste, sempre o D, né? De domínio RP. Isso aqui é uma função teste. Tá? A F é uma distribuição que pertence ao D' de RP, engole uma função teste e gera um escalar. Tudo isso, a gente imaginou que a F e a G eram funções localmente integráveis para que nós pudéssemos escrever essas expressões integrais. A gente imagina que tem uma expressão para F, uma expressão para G. Só que a gente não precisa nem mesmo apelar a delta Dirachises. Nós podemos abstratamente, mesmo que não existam funções dignas do nome para construir representações integrais, nós podemos abstratamente dizer o seguinte: se S e T forem duas distribuições, ó, D', pessoal. Aqui é o dual topológico, certo? O D sem a linha é o espaço das funções teste. Se S é um funcional em RP, uma distribuição funcional contínua, né? E T é uma distribuição em RN, forem distribuições arbitrárias, poderiam ser singulares agora, a gente vai definir o produto tensorial de distribuições assim.
inspirados pelo que nós vimos para o caso de distribuições regulares. Mas essa definição aqui é geral. Tudo bem? T agindo em H me dá uma nova função teste, porque sobra uma dependência paramétrica no que seria a variável enxergada por S. Então, isso pode ficar mais claro se nós usarmos aquela notação que mesmo livros de matemática usam, que embora as distribuições não dependam desses pontos, mas a gente coloca isso aqui para a gente enxergar o que aconteceria. Uma função teste no RP mais N, primeiro ela é engolida pela T, o resultado será uma função teste. Reconhecível, engolível pela S. E o resultado é um escalar. Tudo bem? Nos inspiramos pelas construções com distribuições regulares, com funções localmente integráveis, fazemos definições gerais que valem para quaisquer distribuições. Exemplos. Vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais palpável. Tá? Primeiro, vamos fazer aqui um produto tensorial de funções, que foi o primeiro contexto, antes da gente fazer distribuições, tá bom? Imagina que a gente tem a Heaviside, que eu tenho definido para vocês como 0 para x negativo e 1 para x não negativo, incluindo 0. Essa origem aí é polêmica, mas isso não importa muito. E eu defino aqui uma nova função que é parecida com a Heaviside. Na verdade, ela poderia ser expressa em termos da Heaviside, mas ela é uma faixa, ó. Uma função que vai valer 1 quando você tiver numa faixa de amplitude 1 em torno da origem. Menos meio para um lado, mais meio para o outro. E 0 fora. Tá bom? Isso aqui é um tipo de combinação linear de duas Heavisides, tá? Mas eu quis dar um nome para ela que fica um pouco mais limpo. Olhem só o que poderia ser um tipo de gráfico dessa função de duas variáveis. Pessoal, uma função de duas variáveis teria como gráfico uma estrutura tridimensional. Só que ao invés de a gente subir uma direção Z, nós vamos usar um código de cores. Pensemos aqui no domínio XY. Como as únicas imagens possíveis serão 0 e 1, a gente vai usar um código de cores. Nós teríamos uma superfície na altura 1, onde nesses pontos em que a gente achurou de vermelho. Então, ó, isso aqui é H de X vezes a π de Y. Então, X só não se anula para X, H de X só não se anula para X não negativo. Então, não posso ter nada neste semiplano, só para cá. E a π de Y diz que eu só considero o que acontece quando o módulo de Y é menor do que meio. Então, aqui a gente tem uma semifaixa infinita, certo? Onde nós teríamos a cota 1, se tivéssemos uma coordenada Z aqui. Em todos os outros pontos é 0. Então, eu marquei aqui um ponto fora da região. Tem cota, seria o Z, né, pessoal? A gente fazer uma função de duas variáveis, 0. Enquanto pontos aqui dentro, todos eles têm cota igual a 1. Esse foi o produto tensorial de funções. Fácil, né? Só que a gente teve que separar entradas, né? A entrada aqui é uma entrada no R2. A gente jogou R1 para uma, R1 para outra. E tem que ser a primeira para Heaviside e a segunda para π, né? Se fosse o contrário, nós teríamos uma faixa apontando aqui, seguindo o eixo Y, e não o eixo X. Não é comutativo o produto tensorial. Tá bom? E aí, a gente tem vários outros casos, né? Olha só. O que seria uma delta de Dirac bidimensional? Ela é uma distribuição no R2. Eu quero dizer que ela engole funções teste no R2. Simbolicamente, a gente escreve esse cara como algo a ser integrado, assim, ó. E tem até uma representação gráfica, né? Como se eu tivesse aqui a delta de x, ó, com o infinito na origem, delta de y com o infinito na origem, e aí no plano xy é como se a gente tivesse um delta 2 de xy concentrado com o seu infinito aqui na origem do plano. Mas notem, isso só faz sentido integrado. O que eu quero dizer é a ação de delta 2 sobre uma função teste de duas variáveis, certo? É equivalente ao produto dessas ações aqui numa função teste de duas variáveis. Escrevem expressões integrais, tá? Mas isso não é um produto de distribuições, tá?
Outro exemplo, a gente pode fazer aqui um produto tensorial de uma distribuição singular por uma distribuição regular. Por exemplo, uma delta vezes uma heaviside. Elas estão representadas marginalmente aqui, ó. Tá bom? Isso quer dizer que a gente ia ter uma linha de infinitos andando aqui, ó, desde a origem do plano XY ao longo do eixo Y. Uma linha de infinitos. Que se anula para x fora da origem, certo? Mas simbolicamente iria para infinito em todos os valores do eixo Y não negativo. Ilustrações representativas. Mas a gente pode fazer algo mais concreto. Neste exemplo, vejamos qual é o significado disso. Delta de x vezes h de y agindo numa função teste. A gente sabe que isso é delta de x agindo no hzão sobre hzinho. Então, deixa essa última ação aqui esperando e faz a primeira ação, que é da hzão na hzinho. Notem que o que vai sobrar será uma função de x, e não é uma função qualquer, é uma função teste. A gente vai integrar em y, vai sobrar uma função teste em x. Qual é a função teste que sobra? Usemos a definição da heaviside. O eixo y negativo não importa, e temos 1 no eixo y positivo, 1 vezes hzinho, está aqui, de 0 a infinito. Isso é uma função teste em x, o resultado dessa integral. Quando atuarmos a delta sobre essa função teste, nós vamos filtrá-la na sua dependência em x, quando x for igual a 0. Só que essa integral em y não vai embora. Então, está aqui uma expressão numérica que gera um escalar para a ação dessa distribuição, que é um produto tensorial de duas outras distribuições, agindo sobre uma função teste pertinente. No caso, eu preciso de uma função teste no R2. Uma função de duas variáveis, sem infinito, de suporte compacto. Essa é a expressão com que nós trabalharíamos o efeito dessa ilustração. Então, ó, y corre de 0 a infinito. X tem que ser 0, não é? Uau! Exatamente o que aparece aqui. Bom? Muito bem. Isso é um produto tensorial. Notem, pessoal, que essa cisão de um ponto do R2 em um ponto no R1 e outro ponto no R1, você vai dizer, isso é um produto de distribuições, mas não está no mesmo espaço, pessoal. A gente quebra algumas coordenadas para entrar em uma distribuição, enquanto as remanescentes vão na outra. Quando eu disse que não tinha uma boa forma de nós definirmos produto de distribuições, seria nas mesmas variáveis. Tá bom? Vamos lá. Um outro alerta, que de certa forma é trivial depois que a gente vê, mas se a gente não presta atenção, né? Ó, será que eu posso integrar uma função de duas variáveis com uma delta de uma variável só? Isso aparece em física muitas vezes, tá bom? Um tipo de vínculo que a gente pode estabelecer entre duas variáveis. Teria outras formas da gente fazer vínculos aparecerem, tá? Mas, perdão, essa construção aqui é comum, tá? Então, olha só. Nós podemos escrever uma expressão como essa, mas, na verdade, o que a gente quer dizer, se tiver uma delta de x agindo numa função teste de x e y, na verdade, é porque a gente construiu aqui um produto tensorial da delta singular pela distribuição constante, unitária em y. Tá? E isso, às vezes, não aparece. Multiplicar por 1 a gente esconde. Só que a questão é que aqui está num outro espaço, certo? Então, é bom a gente chamar a atenção para isso de vez em quando. Qual seria o significado disso aqui? Ora, a delta agirá sobre o resultado dessa ação, dessa unidade sobre a função teste hzinho de xy. É esse o efeito da unidade vezes a hzinho de xy. Agora eu vou filtrar em x igual a 0. A gente tem uma expressão ligeiramente diferente do exemplo anterior. Tá? No exemplo anterior tinha uma heaviside, a gente tinha 0 aqui.
A heaviside não é a identidade, certo, pessoal? Quando tem identidade, eu tenho uma expressão como essa aqui. Bom? Então, às vezes, fiquem atentos a isso. Às vezes parece que a gente tem distribuições constantes ocultas em algumas expressões. Tá? E isso tem tudo a ver com o tratamento que a gente pode dar para distribuições lineares e superficiais de carga elétrica no R3, em eletromagnetismo. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou adotar uma forma de discussão bem física e menos matemática, rigorosa, conceitual, tá bom? A ideia é exatamente juntar tratamento mais rigoroso com tratamento mais prático. Então, vamos lá. Então, eu chamei isso aqui, essa etapa aqui da nossa discussão de várias variáveis, de notação física. Então, vamos lá, vamos discutir o efeito de uma Dirac pontual. Ora, agora que nós entendemos o que é o produto tensorial, nós entendemos que faz sentido realmente a gente escrever a delta Dirac tridimensional desta forma aqui, em coordenadas cartesianas. Tá? Mas o último alerta que eu vou dar aqui, para a gente tomar algum cuidado, né, com esses casos multidimensionais. Só note o seguinte, tá? Imagina que você está num ponto em que a abscissa não é onde você quer concentrar o seu infinito, tá bom? Então, na prática, se você não está no R', a sua delta deveria ser zero, não é isso? Ela tem que ser zero. Tá. Então, na prática, a gente vai dizer que só por você ter desviado em uma coordenada, a sua delta tridimensional é zero. Porque desse nosso jeito simbólico, ou ela é zero ou infinito, não é? Agora, note o cuidado que a gente tem que tomar na interpretação de construções como essa, é que se o y fosse o y' e o z igual a z', eu só teria fugido no x, parece que a gente tem que inventar uma álgebra em que zero vezes infinito dá zero, né? Tá? Isso é um tipo de paradoxo. Na verdade, você pode interpretar isso como convenções não declaradas, que às vezes a gente tem em física, e a gente, né, poxa vida, mas será que isso faz sentido? Não, eu não estou dizendo para ninguém trabalhar dessa forma. Estou fazendo um alerta e, na verdade, estou dando uma motivação para dizer por que eu não quero ensinar para vocês, escreve uma delta multidimensional como esse produto, sem eu dar mais detalhes, sem eu explicar o que é um produto tensorial de distribuições. Porque a gente vê que isso aqui é uma forma efetiva da gente escrever, certo? E que o sentido verdadeiro é o que eu escrevi acima, tá? Enfatizo. Isso aqui parece uma regra arbitrária, mas na verdade é uma mera consequência de que a delta de x ela não existe de verdade, tá bom? São símbolos para situações. Poucos livros comentam que na prática eles estariam exigindo isso aqui. Livros de física, tá? Algo precisa ser dito aí. Tá, mas agora eu vou querer mudar de coordenadas, tá bom? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho aqui sobre dimensionalidade. A gente está querendo fazer uma discussão um pouco mais física agora. Então, vamos colocar assim, entre aspas, né? Agindo em uma variável espacial, a nossa delta de Dirac tridimensional, ela vai ter dimensão de inverso de volume, pessoal. Porque a gente quer integrar a delta de Dirac tridimensional num elemento de volume em todo o espaço e tem que dar 1. Então, se a gente interpretar a integração volumétrica como realmente tendo dimensão física de volume, para eu chegar num número puro e adimensional 1, a dimensão da delta Dirac 3D tem que ser 1 sobre volume, tá bom? E isso vai ajudar a gente a ajustar as nossas deltas quando a gente mudar os sistemas de coordenadas. Então, vamos lá. Em outros sistemas de coordenadas, eu comentei aqui de uma forma bem operacional, ajustes são necessários. Vamos ver exemplos. Ó, como tradicional em física, L de length, comprimento, vai representar a dimensão de comprimento para a gente. Pessoal, qual que é a expressão da delta de Dirac tridimensional? Ela é uma só, tá? Se você integrou num elemento de volume, o seu resultado será 0 ou 1, dependendo se o elemento de volume engloba o ponto de referência ou não. Bom? O ponto onde você filtra. Só que uma expressão para isso em coordenadas esféricas não é pura e simplesmente você fazer deltas unidimensionais de cada uma das suas variáveis. Notem que aqui nós teríamos R, coordenada radial, θ, coordenada polar, certo? E φ,
coordenada azimutal das nossas coordenadas esféricas tradicionais, mas não basta fazer isso. Porque se você integrasse esse produto dessas 3 deltas aqui num elemento de volume esférico, você teria dimensão efetiva, não vai dar algo adimensional, caso você integrasse em todo espaço querendo obter 1, tá bom? Então, você precisa cancelar o módulo do jacobiano, da transformação para coordenadas esféricas, para que isso aqui faça sentido. Uma forma da gente pensar continuo pensando numa delta de Dirac tridimensional. Ela tem que ter dimensão de inverso de volume. A gente vai interpretar que essas deltas nas variáveis angulares são adimensionais e que essa aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento. Porque se eu integrasse apenas ela em dr, daria um número puro 1. O elemento de comprimento dr teria dimensão de comprimento, a delta teria que ter dimensão de inverso de comprimento, para que a integral apenas radial desse um 1 adimensional. Inverso de comprimento, com esse inverso de comprimento ao quadrado, nós temos inverso de volume. Mas não é só isso, nós temos um fator aqui devido à coordenada polar também. Cilíndricas. A expressão que se justifica, pessoal, integre num elemento de volume nessas coordenadas, certo? E se você integrar num volume com a simetria do sistema de coordenadas que você escolheu, e se o infinito da sua delta está lá dentro, tem que dar 1. Você vai ver que você precisa de fatores de correção. Esse foi o fator de correção que surgiu no caso esférico. 1 sobre ρ é o fator de correção que surge para coordenadas cilíndricas. Lembrem que ρ aqui agora, simetria axial, é a distância do eixo de simetria para um ponto na periferia. Tá? Então, de novo, não basta você ter produtos das deltas nas suas variáveis, você tem que verificar as dimensões. Esse cara aqui é adimensional. As coordenadas radial e z, a cota, tem dimensão, cada uma delas, de inverso de comprimento, que com esse inverso de comprimento dá inverso de volume para a nossa delta como um todo. Ela é integrada num elemento de volume que contenha o ponto representado pelo vetor posição R', vai dar 1 para a gente, adimensional. Em geral, pessoal, qualquer delta Dirac n-dimensional, de n variáveis, centrada num certo ponto, você vai ter uma mudança de variáveis para deltas de Dirac em outras variáveis na mesma dimensão, por um fator que envolve 1 sobre o módulo do determinante jacobiano. Tá certo? Isso quando eu vou mudar de x para y, né? Tá? Aqui eu não vou... Vocês estão acostumados com mudanças de variáveis e integração. Vou só mostrar aqui rapidamente o que a gente vai pensar. Porque 1 tem que ser a integral de uma delta Dirac, não interessa qual seja o conjunto de variáveis que você está imaginando. Se você integra em todo espaço, isso aqui tem que dar 1. Certo? Porque se for em todo espaço, seu x' está em algum lugar. Ora, por mudança de variáveis, eu saio de um elemento de volume num conjunto inicial de variáveis x, são n variáveis. A gente sabe que a gente vai para elemento de volume nas variáveis y vezes o módulo do jacobiano. Então, esse primeiro termo entre colchetes, ele está trocando apenas isso. Então, o que nós deveríamos ter depois aqui seria a delta n de x. Ora, mas quando a gente vai mudar a variável para y, a gente não vai escrever isso aqui mais como uma função de x. E a gente tem que escrever isso como uma delta de y. E temos que ter o fator exatamente 1 sobre módulo do jacobiano para que haja um cancelamento aqui. E a nossa integral... Faltou um n aqui, ó. Errei aqui, tá, pessoal? Na minha anotação, ó, tem que ter um n aqui. A minha delta n-dimensional em y, integrada no dny, tem que dar 1. Porque as variáveis são irrelevantes. A distribuição não tem variáveis, certo? Então, nós vemos aqui que, pelo surgimento desse cara, necessariamente a variável, a delta n-dimensional na variável y, tem que estar dividida pelo módulo do jacobiano, para que esse segundo termo entre colchetes seja o equivalente
a nossa delta de Dirac nas variáveis originais. Foi exatamente o que eu coloquei aqui, e foi isso que vocês viram aqui. Todo mundo se lembra que esse é o módulo do determinante jacobiano quando passamos de coordenadas cartesianas para esféricas, e aqui é o que acontece quando passamos de cartesianas para cilíndricas. Tá? Aí, para a gente fechar a nossa aula, vamos fazer aqui uma construção em que a gente tem que mudar um pouquinho essa nossa análise dimensional, tá certo? Eu falei aí que a gente sempre estava ajustando as nossas deltas de Dirac com mudanças de variáveis, para que sempre desse inverso de volume, porque eu estou integrando no volume e eu quero chegar a um resultado adimensional. Só que pode ser que eu não queira chegar em algo adimensional, tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar aqui do exemplo concreto. Pessoal, nós temos idealizações, né? A matéria física, nós sempre trabalhamos como sendo tridimensional, mesmo que nós façamos idealizações, como cargas pontuais, ou distribuições lineares de carga, ou distribuições superficiais de carga, certo? Mas vive no R3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que uma densidade linear de carga elétrica, por exemplo, ela pode ser descrita por algo que a gente vai chamar de que é uma distribuição curvilínea de Dirac. O que vai ser uma distribuição curvilínea de Dirac? Ela vai ser uma distribuição, né, no nosso sentido matemático, que sobre funções teste que vivem no R3, eu só sinto, a minha distribuição curvilínea de Dirac só sente a função H, não em qualquer ponto do R3, mas só nos pontos de uma curva. Só nos pontos de uma curva, que, sob certas condições, a gente poderia chamar de uma variedade unidimensional. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou definir o que eu chamo de distribuição curvilínea de Dirac como sendo uma distribuição que engole uma função teste no R3, só que eu digo que o escalar que vai ser gerado daqui é definido como sendo a integral de linha ao longo da curva gama. Eu preciso dar a curva gama para eu dizer qual é a minha distribuição curvilínea de Dirac. E aí, nessa curva, eu faço a integral de linha da função teste. Tudo bem? Pessoal, a minha H é uma H de R. Ela está definida como não nula dentro de todo um suporte compacto. Só que eu não quero ver esse bulk, esse volume. Eu só quero ver os valores de H ao longo de uma linha. Tá? Então, eu representei isso aqui, eu só sinto a H em torno da curva gama. DL aqui, para mim, é um elemento de integração nessa curva. O meu H é um H de R, porque eu tenho uma origem que está localizada em algum ponto do espaço e localiza os pontos onde eu vou calcular H de R e qual é o elemento de comprimento DL naquela posição. O DL depende da posição onde eu estou também. Tudo bem? Pessoal, isso é uma definição. Vou chamar isso de distribuição curvilínea de Dirac. Por que ela merece o nome Dirac? Porque ela filtra em algum sentido. Só que ela não filtra num ponto. Ela filtra numa linha. A gente pondera aqui para gerar o nosso escalar, não apenas os valores de H em um único ponto, mas em todos os pontos ao longo dessa integral de linha. Tá bom? Agora, notem, isso também poderia ser entendido da seguinte forma. Nós poderíamos dizer que o que a gente está chamando de distribuição curvilínea de Dirac seria uma distribuição de modo que uma integral volumétrica, porque as minhas funções teste são definidas no R3, do jeito que eu quis construir aqui. É uma distribuição volumétrica, mas a minha delta faz com que eu olhe só os elementos da curva gama para eu ponderar a minha H. Então, notem que isso aqui é uma construção que às vezes a gente coloca até entre aspas, mas a gente vai ter expressões meio explícitas para isso. E a ideia aqui agora é que a dimensão dessa minha distribuição curvilínea de Dirac seja não 1 sobre volume, eu quero que seja
1 sobre área, 1 sobre quadrado de elemento de comprimento. Por quê? Porque eu quero integrar num volume e eu quero que sobre um comprimento. Eu quero que o resultado seja uma integral de linha. Eu quero que sobre comprimento. Isso aqui não tem que dar adimensional, como a gente faz trabalhando com as deltas, né, pontuais. Eu quero que sobre comprimento. Eu estou integrando num volume e esse cara tem que ter dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Tá? Então, aqui, eu construí um exemplo para a gente, que seria construir uma integração ao longo de um meridiano em coordenadas esféricas. Tá? Então, eu imaginei aqui uma integração nas coordenadas azimutal φ, que corre de 0 a 2π, polar θ, que corre de 0 a π, radial, que corre de 0 até um Rzão dado. Temos aqui nosso determinante do jacobiano, r² seno θ, tradicional. Notem que tudo isso aqui é o meu elemento de volume. Ele faz o papel desse D3R aqui. Vou integrar uma certa função teste, h, de r, θ, φ. Tá aqui. A gente vai precisar identificar aqui quem será a delta de Dirac curvilínea que corresponderia a essa integral tripla, volumétrica, na verdade, corresponder a uma integral de linha. Uma integral de linha ao longo desse meridiano, quando a coordenada polar vai correndo de θ igual a 0, não é isso? Quando a gente tem um segmento que vai da origem até o polo norte, e você começa a descer por aqui. Eu estou ilustrando apenas o primeiro octante, tá? Mas quando eu digo que θ vai de 0 a π, eu deveria pegar o octante de baixo desse aqui também, tá bom? Com x e y ainda positivos, porém z negativo. Cotas negativas. Porque o meu desenho aí ficaria um pouco mais complicado. Quem deve ser a Dirac curvilínea pertinente? Eu vou dizer que a minha coordenada radial tem uma delta em Rzão, porque eu quero andar aqui ao longo de um meridiano, eu não quero andar no centro da Terra. Eu quero andar na superfície da Terra. E a gente está olhando, pessoal, para um ângulo azimutal fixo, que eu vou chamar de φ0. Agora, o fator de correção que a gente deve colocar aqui tem sutilezas. Apesar da gente estar usando coordenadas esféricas, eu não posso colocar r² seno φ aqui, porque eu não quero um objeto com dimensão de inverso de volume. Eu quero um objeto com dimensão de inverso de área. Nós já temos um inverso de comprimento aqui e outro inverso de comprimento aqui com esse R. Tem uma dependência de seno θ aqui. Eu quero que vocês verifiquem depois que essa é a escolha compatível para essa integral volumétrica virar uma integral de caminho. Em particular, se vocês fizerem a função teste valendo 1, identicamente 1, dentro dessas nossas condições, certo? Vai ser essa escolha aqui que vai gerar, quando o θ corre de 0 até π, que vai gerar meio perímetro. O perímetro num grande, né, de um grande círculo aqui, de um plano que corta essa nossa esfera passando pelo seu centro, será 2πr. Então, se eu vou ao longo de um meridiano como esse aqui, eu preciso obter πrzão. Notem que esse rzinho ao quadrado aqui e esse rzinho aqui, vai sobrar um rzinho no numerador, e com essa delta ele vai virar um rzão. Isso aqui é necessário para que a gente tenha πrzão integrando na variável θ. A variável θ vai fazer o papel do parâmetro dessa curva parametrizada aqui. Verifiquem isso depois. Tá bom? Para a gente encerrar a aula, vamos falar aqui sobre distribuições superficiais de Dirac. Então, analogamente, uma distribuição superficial de Dirac, ela vai ter uma dimensão agora de inverso de comprimento, e não inverso de área, como no último caso que nós vimos. Por quê?
porque eu vou querer que essa distribuição superficial de Dirac, eu vou defini-la para que ela engula funções teste no R3 e esteja definida numa superfície suave S. No caso anterior estava definida numa curva, não é? Agora eu quero estar definido numa superfície suave S, e vou estar definido como? Eu vou dizer que a ação dessa minha Dirac superficial numa função teste, eu a defino como sendo a integral de superfície da função teste. De novo, a minha função teste está definida para pontos no R3, mas eu só sinto os pontos, né, os valores, as imagens de H ao longo de uma superfície suave S, na qual eu efetuo uma integral de superfície. Certo? É uma analogia direta com o que a gente fez aqui, para distribuições lineares. Tá bom? E, do mesmo jeito que eu pude interpretar essa integral de linha como uma integral volumétrica de uma densidade com unidade de 1 sobre área, para que o que sobrasse fosse dimensão 1, eu queria chegar em comprimentos, aqui eu quero chegar em áreas. Então, isso aqui também poderia ser interpretado como uma integração volumétrica, mas que a minha delta superficial vai ter dimensão de inverso de comprimento. Inverso de comprimento, integrado num volume, área. E é o que eu quero obter. Quero obter áreas. Isso aqui talvez mereça mais exemplos, maiores discussões, maiores exercícios. A gente vai complementar essa discussão posteriormente. Agora, imaginem, por exemplo, uma esfera condutora, uma esfera maciça condutora, onde você coloca carga elétrica, e nós sabemos que a carga irá para a superfície, num problema típico de eletromagnetismo. Então, o efeito, o estudo das propriedades de um sistema como esse, um corpo eletrificado como esse, apesar de ser um corpo distribuído no espaço tridimensional, ele é descrito por uma densidade superficial de carga como essa que a gente acabou de definir. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou encerrar a gravação. Aguardem mais um pouco.